Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, estou de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a clonagem de um HD para um SSD. Eu tenho aqui essa máquina, que é uma máquina bem simples para uso de escritório, porém, ela é uma máquina relativamente bacana, não é tão antiga, mas também não é de último lançamento. Mas o que atrapalha relativamente aqui o funcionamento legal dessa máquina é o HD. Ele acaba se tornando um gargalo no desempenho aqui dessa máquina. Eu tenho aqui um HD de 1 TB, tá? Não sei se vai pegar algum reflexo aí no vidro, mas esse aqui é o HD que eu tenho nessa máquina, tá? Um HD de 1 TB e ele está funcionando relativamente bem, porém a máquina é um pouco lenta para ligar, para abrir os programas, enfim, para executar as tarefas básicas do dia a dia. Talvez você também aí na sua casa tenha um PC ou notebook que se encontra na mesma situação. Tem um processador bacana, tem uma quantidade de memória legal, porém o HD acaba se tornando o vilão aqui desse conjunto, porque a velocidade de leitura e escrita dele ela é muito baixa em relação a um SSD, por exemplo, tá? Porém, uma observação que eu quero fazer aqui é que o SSD que eu tenho disponível é esse aqui, de 480 GB, e esse HD ele é de 1 TB. Então, como que eu vou passar todo o sistema para esse SSD que é menor, sendo que o meu HD é de 1 TB? Pessoal, isso é possível porque, mesmo esse HD sendo de 1 TB, o espaço utilizado nele não passa de 60 GB. Como vocês podem ver aqui, o meu disco ele tem 931 GB no total e apenas 51.3 está em uso. Ou seja, esse espaço é bem menor do que o meu SSD de 480 GB, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer tranquilamente a clonagem, tá? Muitas pessoas vão questionar, e tem vários comentários, às vezes, nesses vídeos de clonagem, relatando que é muito mais interessante você fazer uma formatação, instalar o Windows do zero, do que fazer uma clonagem. Porque vai todos os vírus, vai tudo que você tem de lixo no seu HD, realmente ele vai junto na clonagem, tá? A clonagem ela pega, pessoal, tudo que tem no teu sistema, seus programas instalados, configurações, todo o seu histórico de navegação, tudo que tem no seu computador, a clonagem passa para o novo HD ou SSD, tá? Então a questão é a seguinte, você precisa colocar na balança qual é a sua necessidade. Aqui no meu caso, a clonagem é interessante porque esse computador aqui, ele foi formatado não faz muito tempo, tá? E ele está em perfeitas condições. E eu tenho aqui nele vários programas, várias configurações, várias personalizações desses programas que eu utilizo e vários detalhes que, caso eu faça uma formatação do zero, eu tenho que refazer tudo isso novamente. Eu fazendo a clonagem, quando eu desligar a minha máquina e religar ela com um novo HD ou um novo SSD, essa maquininha aqui, ó, ela nem vai saber o que está acontecendo, ela vai inicializar normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu não vou perder nenhum arquivo, nenhuma configuração, não vou perder nada desse meu sistema. Ele vai pegar tudo isso que eu tenho e vai transferir para esse SSD aqui de 480 GB, tá? Tudo que está naquele HD de 1 TB para esse SSD aqui. Pessoal, isso é bem interessante para que a gente possa ganhar tempo. Mas, se a tua máquina está muito ruim, com vírus, com vários problemas, dando tela azul, enfrentando diversos problemas, é realmente recomendável que você faça um backup completo aqui dos seus arquivos e faça uma formatação e instalação do Windows do zero em seu novo SSD. Ok? Fica aí as duas alternativas. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando também como baixar e instalar o Windows 10 ou 11 do zero na sua máquina. Pessoal, eu vou desligar aqui essa máquina e vou instalar aqui fisicamente o SSD para que a gente possa continuar aqui com esse vídeo. Ok, pessoal, já fiz então aqui a instalação física do SSD aqui na minha máquina. Lembrando que é necessário que os dois discos estejam ligados, ok? Veja se tem aí entrada SATA suficiente aí na tua placa. Normalmente, as placas-mãe de desktop têm várias entradas SATA. Se você tiver um notebook, por exemplo, aí você vai me perguntar, mas Adriano, eu tenho um notebook, como que eu vou fazer para colocar o outro SSD no meu notebook se ele tem apenas lugar para colocar apenas um SSD? Pessoal,
Os notebooks mais simples, um pouco mais antigos, eles tinham realmente apenas uma entrada SATA para a colocação de SSD ou HD, tá? Alguns modelos mais modernos dispõem de NVMe, mas se o seu caso, o teu notebook dispõe apenas de uma entrada para a conexão de HD ou SSD, você pode utilizar uma case externa USB, colocar esse novo SSD nessa case e então fazer a clonagem via USB e depois voltar, substituir, fazer a troca dos HDs e SSDs no teu notebook, tá? Pessoal, antes que alguém venha reclamar aqui da marca, dizer que a marca do SSD que eu escolhi é uma porcaria ou que não presta, eu tenho aqui também outras marcas, tá? E o que eu quis fazer o teste com essa aqui agora nesse momento é um SSDzinho que me pareceu aqui com um desempenho bem legal nos testes que eu já tenho feito, tá? Pessoal, um detalhe importante é que quando você coloca um novo SSD na sua máquina, novo, zerado, ele não vai aparecer aqui no meu computador porque ele não está particionado, tá? Então ele não vai mostrar aqui esse SSD novo. Isso é uma dúvida que várias pessoas têm. Tanto o SSD como o HD, eles não aparecem aqui se ele não tiver uma partição criada. Então, para isso, se você quiser confirmar se o teu SSD foi reconhecido pela BIOS, basta você vir aqui no menu iniciar, digitar disco, e ele vai mostrar aqui, ó, criar e formatar partições do disco rígido. Clicando nessa opção, ele vai abrir aqui o gerenciador de discos do Windows e veja que ele mostrou para mim que eu tenho aqui, ó, um disco não inicializado, que é um disco 0, e que eu preciso inicializar o mesmo. Pessoal, isso aqui não precisa fazer, tá? Vou deixar aqui, apertar em cancelar. Veja que eu tenho aqui o meu outro disco completamente limpo e eu tenho aqui o meu disco de 1 TB com o sistema. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o download de uma ferramenta que vai nos auxiliar aqui nesse processo. Então eu vou lá para a tela do computador e vou mostrar para vocês como baixar e instalar esse programa. Digitei aqui no Google Macrium Reflect. Primeiro link é o site oficial da ferramenta. Na tela que nos interessa, tá? A versão que a gente quer é a versão aqui, ó. É a versão Workstation, que é a única que tem a disponibilidade aqui da gente fazer o download da versão trial, tá? Vou clicar aqui para fazer o download. No meu caso é 64 bits, verifique aí qual é a plataforma do teu Windows. Hoje em dia praticamente ninguém mais usa sistemas de 32 bits, mas verifique certinho aí nas propriedades do teu sistema operacional, tá? Vou fazer o download da versão de 64 bits. Ele vai nos trazer nessa tela onde a gente deve fazer um pequeno cadastro obrigatório, tá? Você deve preencher aqui esses dados, tá? Colocando aqui o seu nome, um e-mail válido, porque esse e-mail vai ser enviado uma chave lá no teu e-mail ou você vai utilizar esse e-mail para ativar essa ferramenta aí na tua máquina, tá? Então eu vou preencher aqui de forma bem rápida e em seguida a gente já volta. Pessoal, nesse ponto aqui ele vai dizer que você deve ativar a conta lá no seu e-mail, tá? Ele vai mandar um link para que você possa ativar a sua conta. Faça esse processo, depois você vai voltar aqui, ele vai estar com a conta ativada e você pode logar aqui na plataforma de forma bem tranquila. Você vai fazer agora o login com o e-mail e a senha que você digitou lá no cadastro. Depois que você fizer o login, provavelmente ele já vai fazer automaticamente aqui o download da versão Workstation. Caso isso não acontecer, basta vir aqui, ó, Reflect Workstation e clicar aqui em Download Trial. No meu caso aqui eu já fiz o download, vou lá na pasta dos meus downloads e vou fazer a instalação do mesmo. Vou lá na minha pasta de downloads, veja que eu tenho aqui o meu instalador do Macrium. Nesse ponto aqui vamos fazer então a instalação sem nenhum tipo de problema. Clico em avançar, vou deixar aqui português, avançar. Avançar novamente, aceitar aqui. Nesse ponto aqui eu vou deixar marcado aqui teste de 30 dias, vou avançar. Ele me dá uma data aqui de validade desse software. Aqui ele pede que a gente digite o e-mail que nós colocamos lá no site da ferramenta. Colocando aqui o seu e-mail, clique em obter o código. Ele vai enviar lá no seu e-mail um código de ativação. Aí você vai colocar o código nesse campo aqui e clicar em avançar. No meu caso aqui, ó, ele já pegou de forma bem tranquila. Vou clicar agora em instalar. Nesse ponto que ele já terminou o processo de instalação, vou clicar em concluir.
Nesse ponto ele pede que a gente faça a reinicialização aqui da nossa máquina, é interessante que você faça isso, e em seguida a gente volta. Nesse ponto aqui, pessoal, já tenho a aplicação aqui no meu desktop, vou executar o mesmo. Ok, aqui estamos na tela principal do Macrium Reflect. Aqui em cima ele mostra pra gente quando a nossa licença expira, mas como a gente vai fazer apenas essa clonagem, isso aqui é totalmente irrelevante, pessoal. Por quê? Depois que a gente fizer a clonagem do nosso HD para o SSD, essa ferramenta ela não vai precisar mais estar instalada, tá? Então não fique preocupado achando que depois de 30 dias o trabalho que você fez ele não vai funcionar. Depois que a clonagem já estiver efetivada, a gente não precisa mais da ferramenta instalada na nossa máquina, tá? A gente pode desinstalar o mesmo sem problema algum, que o sistema vai continuar funcionando lá no SSD de forma tranquila, tá? Então não se preocupe com isso. Uma vez que vencer aqui os 30 dias do Macrium Reflect, isso não vai afetar o nosso sistema que foi clonado, ok? Veja que aqui nesse caso ele mostra aqui o meu disco principal de 1 TB e aqui o meu SSD que está totalmente em branco. Então eu vou fazer a clonagem aqui desse disco para esse SSD. Legal? Nesse ponto, ó, eu vou clicar aqui. Ele vai mostrar aqui ó, essas opções abaixo. Eu vou clicar em clonar esse disco. Nessa outra tela ele vai mostrar aqui para que eu selecione um disco. Vou selecionar aqui o meu SSD. Veja que eu vou fazer a clonagem, meus amigos, de um disco de 1 TB para um disco de 480 GB. Isso é possível porque o meu HD aqui atual de 1 TB, ele não está completamente em uso, ele tem apenas 62 GB em uso, tá? Então é suficiente para que eu faça a clonagem aqui de forma bem tranquila, já que o meu novo SSD ele tem 480 GB. Se o meu disco tivesse mais do que 500, 480, 500 GB em uso, eu não conseguiria fazer a clonagem, tá? Lembrando que o espaço utilizado no HD antigo deve ser menor do que o tamanho total livre no novo SSD, que aqui no meu caso, ó, o meu disco é 480 GB, mas ele tem 447 GB aqui reais, tá? Então, eu não posso ter mais do que isso de dados. Na verdade, o interessante é que você tenha, se fosse um caso aqui como o meu, que sobre pelo menos aqui uns 40 GB. Então, se eu tivesse uns 400 GB aqui de dados, seria uma clonagem ainda interessante, tá? Acima disso não fica muito legal. Feito isso, vou clicar aqui em avançar. Nessa tela que ele dá algumas opções para que eu faça o agendamento dessa clonagem, eu não quero, eu quero fazer agora, então eu vou avançar. Nessa outra tela ele me dá um resumo bem básico e eu simplesmente clico em concluir. Nessa tela ele pergunta se eu quero fazer um backup aqui, tá? Se eu quero salvar aqui um arquivo XML aqui, eu não quero. Eu vou desmarcar então essa opção do arquivo XML e vou clicar em OK. Pessoal, nesse ponto aqui, ele já vai fazer a clonagem. Terminando aqui todo esse processo, você pode desligar a sua máquina, remover o seu disco antigo e já inicializar a mesma com o disco novo, tá? Ele não depende de forma alguma do disco antigo para funcionar. Ele vai funcionar tão somente com o novo HD ou SSD. Tranquilo? Eu vou esperar aqui o processo dessa clonagem aqui terminar. Ok, pessoal, finalizou então o processo de clonagem aqui da minha máquina. Já desliguei, desconectei o HD. Aqui está o HD de 1 TB, não vou utilizar ele por enquanto. Deixei apenas um novo SSD, que recebeu todas as informações, recebeu o sistema completo que estava nesse HD, e agora a gente vai inicializar por esse SSD aqui. Eu já vi comentários de pessoa dizendo que quando a gente faz a clonagem de um HD para um SSD, ou de um SSD para outro, de um HD para outro, a máquina não consegue dar boot, eu vou precisar do HD ou SSD antigo para que isso funcione. Isso não é verdade, tá? O SSD que recebeu o clone do teu sistema que estava no HD ou SSD antigo, ele tem que iniciar normalmente, ok? Não é para dar problema. Nesse caso aqui já vou ligar a máquina, para que a gente possa inicializar então aqui
com o meu novo aqui SSD no caso, tá? Já liguei aqui a máquina. Vamos ver se vai ocorrer tudo bem. Lembrando que eu não liguei a máquina ainda após eu ter feito a clonagem, tá? Estou ligando aqui com o vídeo gravando. Pessoal, normalmente quando a gente faz a clonagem, ela é bem sucedida. Quando a gente faz uma clonagem de um disco para outro, o sistema operacional tem que estar funcionando exatamente igual ele estava no momento que foi feita a clonagem, tá? Em nosso caso aqui, no meu caso, eu vou lá no meu computador e veja que agora ó, eu estou rodando com o meu SSD de 480 GB, tá? Lembrando que ele não mostra essa capacidade exata, mas ele mostra 447 GB. Já removi então esse HD e agora eu vou utilizar a máquina apenas com esse SSD. Pessoal, uma outra pergunta que é bem recorrente é o seguinte: o que a gente faz com o HD que ficou, tá? Quando a gente faz a clonagem e passa o sistema para o outro SSD, normalmente a gente pode utilizar esse HD que sobrou, tá? A gente pode formatar esse HD, excluir as partições que ele tem, tá? Depois que a gente faz o teste, viu que funcionou certinho a clonagem, a gente pode formatar esse HD que ficou sobressalente e utilizar ele como um HD externo ou para armazenamento de dados nessa própria máquina também, tá? Depois eu posso fazer um vídeo mostrando como que a gente prepara esse HD antigo que sobrou para que a gente possa utilizar ele de secundário nessa máquina juntamente com o HD que a gente vai utilizar como principal. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, abraço e até um próximo vídeo.